Eu tinha um propósito, eu queria ser um dos melhores jogadores de basquete na história. Qualquer outra coisa que tivesse fora aí desse foco, eu não tinha tempo. Eu fiz esse acordo comigo aos 13 anos de idade. Então, tudo que eu via, fosse programas de televisão, livros que eu lia, pessoas com as quais eu conversava, tudo era feito para tentar aprender como se tornar um melhor jogador de basquete. Tudo. Tudo. Quando você tem, então, esse ponto de vista que, então, literalmente, o mundo se torna a sua biblioteca para te ajudar a se tornar melhor no seu ofício. Então, aos 13 anos, eu tinha uma lista de quem derrotar. Eles faziam umas classificações chamadas Street and Smith e eu tava lá na lanterna. Eu era baixinho, eu era magrelo, eu pesava bem pouquinho. Então eu era 57º na lista, eu acho. E eu olhava para quem tava no lugar 56, 55 até o número 1, quem eram esses jogadores acima de mim, para que times eles jogavam. Então quando a gente ia no circuito de viagem, eu ia lá, ia atrás desses caras, né? Essa se tornou a minha missão no segundo grau. Tirar todas as outras pessoas, todos aqueles outros 56 nomes acima do meu, encontrá-los e derrotá-los. Você tem que ver a realidade da situação. Veja, para mim, você tem que saber superar, se superar, sai do centro do mundo. Eu tô constrangido. Você não é tão importante assim, sabe? Para de se tira do centro do mundo. Você tá às vezes preocupado com como é que as pessoas te percebem, aí você tá andando e você tá com vergonha porque, por exemplo, você jogou 5 airballs que nem chegou na cesta, né? Esquece isso. E depois só pensa, por que aconteceram aqueles airballs? Aí você fala, segundo grau. No anos anterior a gente jogou no máximo 35 jogos, uma semana de intervalo. Tinha muito tempo para descansar. Já no NBA, não, é um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Eu não tinha, então, as pernas fortes o suficiente. Então, todos os meus lances estavam alinhados. Mas todos curtos, não chegavam na cesta. Eu pensei, eu tenho que ficar mais forte, eu tenho que treinar de uma maneira diferente. A musculação que eu faço, o programa que eu faço de musculação, eu tenho que customizar para uma temporada de 82 jogos. Para quando chegarem os playoffs, as minhas pernas estiverem mais fortes e aí a bola vai chegar lá. Então, eu olhei com lógica para a situação. Bom, o motivo que eu lancei esses airballs é porque as minhas pernas não estão prontas. Tudo bem, ano que vem vai chegar, tudo bem, feito. Muitas pessoas falam a respeito da sua ética de trabalho. Como era a sua ética de trabalho e quanto tempo você se manteve disciplinado? Todo dia. Há 20 anos. É um processo diário, tentando descobrir meus pontos fortes e fracos. Por exemplo, a capacidade de pulo. A minha vertical era 40, não era 46, nem 45. Minhas mãos são grandes, mas não são gigantes, né? Então você tem que descobrir formas de fortalecer as mãos para que elas sejam fortes o suficientes para segurar a bola e fazer o que você precisa fazer. Agilidade. Eu era ágil, mas não insanamente ágil. Rápido, mas não absurdamente rápido. Então, eu tive que realmente trabalhar as minhas habilidades, eu tive que estudar os ângulos, o jogo como um todo, bem mais, mas eu desfrutava disso. Então, desde a época, eu não me lembro quando eu comecei a assistir basquete, mas eu estudava o jogo, e isso nunca mudou. Pergunta técnica agora, não sei se como você vai responder. Quem seria o Shaq se tivesse a sua ética de trabalho? Ele seria o melhor de todos os tempos. Se o Shaq tivesse a sua ética, ele seria o melhor de todos os tempos, de longe. E ele te diria isso com certeza. Esse cara, o Shaq era uma força da natureza como eu nunca vi antes. Uma loucura, o cara. Um cara daquele tamanho, normalmente pessoas grandes assim, tendem a ser tímidas. Elas não querem ser tão altas, não querem ser tão grandes. Mas o Shaq, ele não estava nem aí. Ele era do mal, quase. Ele era competitivo, ele era vingativo. Eu adoraria que ele tivesse malhado mais, cuidado mais. Eu agora teria 12 títulos. Como é a vida conversacional com a sua esposa e os seus filhos, dizendo, olha, eu faço isso é que eu tenho que fazer, como é que é a conversa? Com os filhos é diferente, né? A comunicação com os nossos filhos é o seguinte, olha, o papai tá ralando muito. Esse é o nível de atenção ao detalhe que você precisa ter em tudo que você faz, no sentido de mostrar o exemplo. Mesma coisa com a minha mulher, ela fica em casa e cuida dos filhos, é o trabalho mais difícil do mundo, né? Então ela rala muito nesse sentido, de criar nossos filhos. Então a atenção dela aos detalhes, com isso, com a criação dos nossos filhos, é um exemplo para os nossos filhos. Então, a minha esposa, ela é tão competitiva quanto eu. Ela fala, cara, é o seguinte, olha só, se você vai ficar treinando 8 horas por dia e vai ficar 9 meses fora, longe da
família, é melhor você ganhar esse campeonato. Mas é uma questão de equilíbrio, é isso que é importante, é entender que a gente precisa ter tanta energia, porque, por exemplo, para a Natália e a Gianna, quando eram bebês, principalmente a Natália, porque foi durante os meus anos auge, eu ia praticar, eu ia treinar, eu ia jogar, depois eu voltava para casa e eu estava cansado, dolorido, mas ela queria ir nadar, ela queria que eu levasse ela para o parque, ela queria pular no meu cangote, ou o que quer que fosse. Você não pode chegar e dizer, eu tô muito cansada, minha filha, vou deitar. Não é justo. Ela não sabe que diacho está acontecendo, não é isso? E se fosse um jogo, você ia engolir a sua dor e você ia jogar. Eu já joguei com febre, com gripe. Nossa, que poderoso isso que você tá falando. Cara, não tem essa. Tem uma história que ninguém sabe, você foi jogar e foi insano, seja lá pelo qual motivo, sem dormir. Você jogou sem ter dormido? Zero horas de sono. A Natália, ela teve um problema de saúde, e aí a gente teve que ficar acordada a noite inteira, e depois eu tive que sair, eu tive que desempenhar, porque os fãs, os torcedores, eles não sabem, muitas vezes os colegas da equipe não sabem, nem se importam e nem deveriam. Você tem que ir lá e desempenhar, então você tem que ir para o trabalho, você tem que trabalhar. Tem muita gente gastando um dinheiro suado para assistir você desempenhar. Desempenho. É o seu trabalho estar em forma, estar forte o suficiente para desempenhar num alto nível toda noite. E como competidor, eu não fico evitando ninguém, não. Meu Deus, a minha dor nas costas, a gente vai ter que jogar o Vince Carter. Isso aconteceu, aliás, né? A gente teve jogo contra Toronto Raptors no ano 2000. E o Vince tava mandando bem demais. E a minha coluna tava uma porcaria, eu tava quebrado. Mas a percepção disso, o Kobe não vai ao jogo contra o Toronto, o Vince Carter. Mas a minha coluna realmente estava muito mal, mas as pessoas iam falar, ele tá evitando o Vince. Oi, desculpa, hein? Acho que não, querido. Então eu ia e falava, tudo bem, tem muitos outros dias que eu posso descansar e me recuperar, e hoje não é um desses dias. A sua coluna pode te incomodar qualquer outro dia. Hoje não, hoje vocês vão me ver na quadra. Você estava jogando contra o Golden State Warriors e a pontuação 107-109. Vocês estavam perto de entrar nos playoffs. Você sabe exatamente o que aconteceu no jogo. Você está prestes a fazer um lance e subitamente você teve aí uma ruptura no tendão de Aquiles. Ele fez o lance livre e depois você saiu andando do palco e foi fazer a cirurgia. Como é que se tolera esse nível de dor? Eu usava esse exemplo, eu acho que é a melhor forma de explicar. Quando você tem uma lesão muscular, um tendão puxado, alguma coisa muito séria que você mal consegue andar, muito menos jogar, seja basquete, vôlei, futebol, você não consegue fazer nada. Aí o médico fala, vai pra casa, senta no sofá, descansa a sua musculatura, não é isso? Não jogue sem movimentos súbitos. Aí você tá em casa e de repente um incêndio na sua casa. Seus filhos estão no andar de cima, a sua mulher está em algum lugar da casa também e o bicho está pegando. Eu aposto que você vai esquecer da sua musculatura, você vai sair correndo para o segundo andar, você vai catar os seus filhos, vai se certificar de que a sua esposa tá bem e vai tirar eles da casa, né? Você não vai sentir sua musculatura numa hora dessa. E o motivo é porque as vidas da sua família são mais importantes do que a lesão muscular que você tem. Então, quando o jogo é mais importante do que a lesão, você nem sente a lesão. Não naquele momento. Eu entrei na sala do treinador, os meus filhos estavam lá, eles estavam olhando para mim, eu olhando para eles, e eu falei, tudo bem, o papai vai ficar bem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Como um pai, você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Esse é outro obstáculo. Esse obstáculo não pode me definir. Esse obstáculo não vai me alejar. Ele não vai ser responsável por eu me distanciar do jogo que eu amo. Eu vou me distanciar nos meus próprios termos. E aí, quando a decisão foi tomada, sabe do que mais eu vou fazer? Eu vou. Como pais, a gente tem que liderar, por exemplo. Se você quer que os seus filhos façam o que quer que eles queiram realizar na vida, você tem que mostrar para eles.
Você tem que mostrar. E foi o que eu tentei fazer.